Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje sobe ao ringue, ou melhor, sobe ao octógono, para analisar a superexposição dos combates de MMA na mídia brasileira. Para o embate, convidamos 3 experimentados jornalistas esportivos: José Trajano, da SPN Brasil, Luciano Andrade, do Sport TV, e Roberto Assaf, do Diário Lance. Você pode participar fazendo a sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia nessa semana. A votação no STF que concedeu à gestante o direito de abortar em caso de anencefalia foi considerada pela mídia como histórica. Mas nenhum veículo se deu ao trabalho de explicar por que histórica. É o primeiro passo para um Estado laico, livre da interferência religiosa. Mas a falta de explicação mostra como o processo será demorado. 7 páginas, 12 fotos e uma história nada edificante. A revista do Globo, do último domingo, contou a trajetória de um ex-operador do mercado financeiro que acabou chefão de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Boa parte do texto foi dedicada ao glamour da vida do bandido, que passou um bom tempo preso na Inglaterra e no Brasil. As fotos o mostraram sorridente e regenerado. A trama, que já virou livro, pode parar no cinema. Qualquer semelhança com o sucesso de Meu Nome Não é Johnny pode não ser mera coincidência. A Espanha vive seu inferno astral. Na Argentina, Cristina Kirchner expropriou a maior petroleira espanhola. E, na África, o rei Juan Carlos sofreu um acidente quando caçava elefantes, esquecido de que é presidente de honra da Entidade Mundial de Preservação Ambiental. Muito querido pela sua atuação na redemocratização do país, Juan Carlos agora está sendo duramente criticado pela mídia por gastar num safari 44 mil euros, enquanto seus súditos vivem o pesadelo da recessão. O rei quebrou a cadeira. Além disso, poderá cair do trono. O envolvimento do senador Demóstenes Torres com o bicheiro Carlinhos Cachoeira não escapou do humor do chagista de todo o país. A criação de uma CPI mista também virou tema para Chages, assim como a declaração do acusado de que tudo não passa de um grande mal-entendido. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos conta hoje como as caricaturas surgiram no jornalismo brasileiro. Em dezembro de 1837, o Jornal do Comércio publicou anúncio informando que a bela invenção da caricatura, tão apreciada na Europa, aparecia pela primeira vez em nosso país. Em pranchas avulsas estavam à venda na loja do francês Lemaire as imagens que satirizavam um jornalista, Justiniano José da Rocha. Foi Herman Lima, em sua História da Caricatura no Brasil, quem revelou que as primeiras caricaturas que se publicaram entre nós tiveram como tema o contrato assinado entre Justiniano e o Correio Oficial, órgão do governo. Acompanhada por versinhos, a primeira caricatura mostrava o jornalista ajoelhado, recebendo um saco de dinheiro das mãos de um fidalgo. O fidalgo diz: quem quer redigir o Correio Oficial. Paga-se bem, todos fogem, nunca se viu coisa igual. Ao que Justiniano responde: com 3,7 contos aqui estou, meu senhor. Honra tenho e probidade, que mais quer de um redator? A segunda caricatura mostrava a cabeça de Justiniano como uma rocha, tendo na testa a cifra correspondente ao valor do salário pelo qual tinha aceitado vir de São Paulo para o Rio de Janeiro para redigir o Correio Oficial.
ele também aparece como um burrinho tristonho, carregado de livros, trazendo na testa um letreiro com a mesma cifra. Coitado deste burrinho, cegou com o muito estudar. É crônica esta cegueira, não se pode mais curar. Traz o seu preço na testa, valor porque foi comprado. Tem o espírito de gente, escreve como um letrado. Grande jornalista, cujo talento era reconhecido até pelo autor das caricaturas, Justiniano fora contratado por influência do seu amigo, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era então ministro. Herman Lima identificou como autor das caricaturas o artista brasileiro Manuel de Araújo Porto Alegre. Porto Alegre era ligado aos irmãos Andrada, que naquele momento faziam cerrada oposição ao governo. Assim, as primeiras caricaturas publicadas no Brasil contribuíram para agitar ainda mais a imprensa da regência. As lutas de MMA podem ser consideradas esporte ou são encenações de violência para levar grandes audiências à TV? Este é um bom debate, porque nele estão embutidas algumas questões mencionadas na Constituição e que até hoje, 24 anos depois de promulgada, ainda não foram implementadas, sequer reguladas. Depois que a Rede Globo comprou os direitos de exibição desta modalidade, o resto da mídia foi na onda e lançou-se na conquista das sobras. A luta foi para as primeiras páginas dos jornais, apareceu nas capas de revistas, infiltrou-se no mundo das telenovelas e já faz parte da irrealidade dos reality shows. O MMA não surgiu para satisfazer a necessidade de violência da sociedade brasileira. As fontes de agressividade são múltiplas e inesgotáveis, infelizmente. O que estamos assistindo ao vivo e em cores é a fabricação de uma moda às custas de uma intensa e engenhosa exposição na TV para produzir grandes receitas. O próprio debate está sendo, em parte, estimulado a fim de dar mais volume e velocidade à bola de neve criada pela mídia. Este observatório resolveu entrar a sério nesta briga, levado por seu duplo dever de pressionar as autoridades e mobilizar a sociedade para cumprir a Constituição. No seu artigo 220, está dito que cabe ao poder público regular as diversões e espetáculos, indicando as faixas etárias adequadas. Também está dito que à pessoa e à família deve ser oferecida a possibilidade de se defender de programações de rádio e TV contrárias aos seus valores éticos e sociais. Proibir o MMA, como já pediram alguns parlamentares, seria um ato arbitrário e estúpido, valorizaria a estupidez, mas regular a sua exposição na TV é o mínimo que se pode fazer em respeito à nossa Carta Magna. Idealizado pelo brasileiro Rorion Grace, o UFC foi disputado pela primeira vez em 93 nos Estados Unidos. O torneio, que reunia lutadores de diversas artes marciais, ganhou fama a partir daí. Mas o jiu-jitsu, com DNA brasileiro, já era praticado aqui pela família Grace, desde a década de 50 e com transmissão pela TV. Porque eu, com 17 anos, por exemplo, fiz uma luta com o vice-campeão do mundo de luta livre, que era uma briga, né, valia tudo, não tinha regra naquela época, as autoridades permitiam. E eu botei o cara no hospital, um cara de 100 quilos, eu com 17 anos, e pesando 60 quilos. Quer dizer, só o milagre do jiu-jitsu é que poderia permitir alguém fazer isso. Não era eu que era o bom, era o jiu-jitsu que era ótimo. No final do século XX, este tipo de luta entre praticantes de artes marciais mistas, conhecido como MMA, voltou com força ao Brasil. Depois da compra dos direitos do UFC pela TV por assinatura, a competição ganhou espaço na mídia. Nada comparado, porém, à visibilidade que a TV aberta proporcionou ao transmitir a competição.
o MMA virou assunto de novela, de diversos programas e até de um reality show. Se uma novela das 8, das 9 faz escadinha para o aparecimento dessa luta, colocando na narrativa um personagem que luta essa luta, nada é por acaso. Eu não acredito que exista demanda inventada por nada, né? Quer dizer, eu acho que você pode até forçar a barra com um determinado assunto na televisão, mostrar muito um determinado assunto, pode eventualmente seduzir uma parcela do público, mas não cola por muito tempo. É um negócio, ninguém quer perder dinheiro. Eu acho que a mídia, no caso, apenas reflete um grande encantamento de boa parte da população do planeta com esse chamado esporte, que não é esporte. É uma briga de galo, é uma rinha, é uma barbárie, enfim, uma briga de rua, como outro dia definiu o ex-lutador Maguila, né? Eu vejo com grande preocupação, eu não consigo entender o encanto que desperta em milhões e milhões de pessoas no planeta inteiro a luta de dois homens daquela maneira e dessa forma. Tem regras, tem arbitragem, tem uma comissão atlética envolvida, enfim, não é uma selvageria como muitas pessoas pensam ou defendem, e realmente eu não entendo o porquê disso. É um esporte de combate, é um esporte de contato, e uma coisa eu acho muito importante, assim, que eu acho que tem que sempre bater nessa tecla, e eu que trabalho com MMA há bastante tempo, enfim, cobrindo eventos aí pelo Brasil e pelo mundo, posso dizer, tem que desassociar com a ideia de violência. Eu acho que a violência remete a uma ideia de covardia. Depois de um momento selvagem e que parece um pouco sem regra, a regra volta e a questão do esporte e a questão da velha amizade marcial volta. Se você vê o MMA, você pode se assustar no início, você vê sujeitos enormes, terríveis, se agredirem, saírem de sangue e depois se abraçarem. Um ajuda o outro a levantar, tocar a mão. Então é um jogo. É um jogo duro. É um jogo duro, mas é um jogo. Hoje, as artes marciais mistas têm regras definidas, mas os golpes são muito violentos e os combates quase sempre sangrentos. Essas lutas, elas são uma péssima escola para os jovens, né? Nós vivemos, e independente dessa luta, nós vivemos numa sociedade ainda muito violenta. Violenta não é só a sociedade brasileira. O ser humano ainda traz dentro de si um componente de violência, de ódio, de raiva muito grande, né? E que essas lutas, de alguma maneira, extravasam esse sentimento. Eu acho o futebol muito violento. Acho o futebol americano mais violento ainda, aqueles homens enormes batendo nos outros. O jogo de hóquei é violento. Então, essa violência do MMA, que as pessoas escandalizam um pouco relativa. Há em todo esporte competitivo uma dose muito grande de violência. Do ponto de vista do funcionamento mental do sujeito que assiste, essa luta, ela responde a uma demanda, que é a dificuldade dele poder exercer sua agressividade e assistir essa agressividade no outro, né? O tapa que queria dar, vamos dizer, nas pessoas que estão lhe atrapalhando ali, lhe submetendo no trabalho, né? Bate no rosto, uma joelhada ali, ele vai vivendo isso naquele monte de tapa. Eu não consigo falar que isso é um esporte, né? Eu não acho isso mais violento do que você ver na televisão, e não vou dizer em que televisão, alguém lhe dizer que se você der R$10, você tem 10 favores de Deus. Se der R$15, tem 15 favores. Isso é mais danoso, daninho à consciência, do que o soco que se troca no MMA. Eu acho que não existe nada mais democrático do mundo do que um controle remoto. Se você não está satisfeito, se você está se sentindo mal ou se sente incomodado de alguma forma, agredido até, você muda de canal. Atualmente nós temos o UFC, como todos os programas esportivos, como exceção da classificação indicativa, mas eu acho que é uma preocupação da sociedade e, na medida em que essa preocupação tomar vulto, efetivamente, o Ministério da Justiça deve estar preparado também para absorvê-la na sua portaria. Ou seja,
É possível que isso aconteça, é necessário mais mobilização social nesse sentido. Agora, sobretudo, eu saliento que sempre o que passa na TV, como em qualquer outro veículo, né, é efetivamente algo que pode ser usado positivamente e pode ser usado negativamente. Eu acho que depende dos pais, é aos pais que cabe a educação dos filhos, né, mas, como diz a nossa Constituição, não é só uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade dos pais, das famílias, da sociedade e, efetivamente, também do Estado. Para o debate desta noite, tenho o prazer de contar com a presença em São Paulo de José Trajano, comentarista da ESPN Brasil, e aqui no Rio, no canto direito, Roberto Assaf, jornalista do Diário Lance, e no canto esquerdo, Luciano Andrade, comentarista do Sport TV. E para mostrar que eu sou absolutamente neutro, eu vou começar com o José Trajano, que torce pelo América, que eu também torço, pelo qual eu também torço. E assim mostramos a nossa neutralidade. Trajano, eu queria a sua opinião para começar esse programa. O que você acha dessa criação artificial? Porque isso foi fabricado com uma grande engenhosidade para, de repente, se transformar num grande negócio mundial. Como é que você vê esse negócio chamado MMA? Bom, primeiro quero saudá-lo pelos 80 anos e pelo companheirismo como torcedor, sofredor do América. Aliás, a América é citada outro dia pelo Roberto Assaf, que está passando por uma fase muito triste. Ouvindo os depoimentos aí agora e também a sua fala inicial, eu chego à conclusão que todo mundo tem um pouco de razão e é um assunto muito complicado que a gente tem que debater com muito cuidado. Primeiro, só quero separar o joio do trigo. Quando se fala que a mídia toda foi atrás, vírgula, eu dirigi durante 17 anos os canais ESPN no Brasil, são 3 canais, e por determinação minha, como diretor-geral, jamais exibimos lutas de UFC, MMA, seja lá o que for. Segunda coisa, de que a TV por assinatura, vírgula, leia-se Sport TV Premiere, que divulgou muito, que valorizou essa luta, esse vale tudo. Eu acho que o Muniz Sodré é um ponto para a gente coloca coisas que faz a gente pensar em relação à violência. Eu não tenho o cinismo, por exemplo, da menina da Paula, que é a nossa companheira jornalista repórter, de dizer que não há violência no esporte. Há e muita violência. Mas o Muniz Sodré tem razão quando fala que o hóquei, que o futebol americano também são muito violentos. Proibir, como você falou no início, Diniz, seria um ato arbitrário. Eu acho que se poderia ter uma regulamentação. Quando era restrito à TV a cabo e ao Premiere, você pagava para ver, já era uma maneira de regulamentar. Com a Globo entrando no negócio, porque afinal de contas é um grande negócio, corre muito dinheiro e dá muito ibope, a coisa se complica. Então, a princípio, quero colocar aqui, é um assunto muito delicado, eu entendo quem é a favor, eu sou contra, acho um esporte nojento, se é que dá para considerar esporte, dentro do conceito de esporte pode até ser, porque tem regras, sei lá o quê, mas eu não considero, mas é um assunto que eu consigo entender argumentos como aqueles do Muniz Sodré. Luciano Andrade. Bom, com todo respeito, o primeiro ponto é que eu acho que como executivo de televisão, o Trajano se equivocou ao proibir o esporte na rede que ele dirigiu, porque eu acho que ele está ali como empregado de uma empresa privada e o esporte tem público, não é uma demanda artificial, é popular no mundo quase inteiro, está crescendo muito, inclusive no Brasil tem margem para crescer muito, então acho que como executivo ele tomou uma decisão equivocada porque tem público, é uma empresa privada, tem que gerar receita, então acho que ele deveria deixar o gosto pessoal dele de lado e colocar no ar. Outro ponto que eu queria, com todo respeito, questionar é com relação, respeito que ele não goste, respeito que ele ache nojento, mas é esporte sim. Se você abrir qualquer dicionário de língua portuguesa e você parar para ler a definição, você vai ver que a prática da MMA se enquadra nas definições que ali estão. Você pega, por exemplo, o dicionário Aurélio, é o conjunto de exercícios físicos praticados com método, individualmente ou em equipe e entretenimento.
É um conjunto de exercícios físicos? É. É praticado com método? Sim. Individualmente? É um esporte individual? Sim. Mas o atleta de MMA precisa dos colegas de equipe, é um esporte que tem equipe, então é o caso também. E é entretenimento. Então o cara pode gostar ou não gostar, pode achar maravilhoso ou achar nojento. Mas é esporte, é uma definição objetiva, então acho que a não ser que você seja um Aurélio Buarque de Holanda da vida, você tem que, é um critério objetivo, você tem que reconhecer que é esporte. Mas, enfim, respeito as opiniões. Ele falou até do Muniz Sodré, um cara que inteligentíssimo. Filósofo. E minha linha de pensamento é parecida com a dele, do ilustríssimo professor Muniz Sodré. Roberto Assaf, é a sua vez de dar o jab. Bom, eu, antes de mais nada, devo dizer que considero o esporte. Acho que, como o Luciano disse, está enquadrado dentro daquela definição de esporte que está no dicionário. Eu, particularmente, não gosto, respeito quem gosta, e acho que é mais importante a gente definir aqui como é que esse esporte, que está crescendo assustadoramente, alcançou essa exposição gigantesca na mídia. Para mim, fica muito claro que isso começa a partir do momento, que começa definitivamente a partir do momento em que a TV Globo entra na jogada. Enquanto isso estava restrito à Premiere, né, ou ao próprio Sport TV, acho que ainda não tinha alcançado essa exposição fantástica que passou a ter a partir do momento em que a TV Globo entra no circuito. Aí mudou tudo? Acho que aí muda tudo, porque o Trajano, por exemplo, pode ter, como ele disse, proibido a exibição desse esporte no canal que ele dirigiu. Tudo bem, posso até, de certa forma, concordar com ele, né? Mas acho que a mídia, de uma maneira geral, ela acaba sendo quase que obrigada a seguir algo que a TV Globo expõe excessivamente. Eu me lembro que, em algumas ocasiões que eu dirigi, que eu editei o Esporte do Jornal do Brasil, principalmente nos fins de semana, eu era quase que obrigado a noticiar algo que a TV Globo havia mostrado, por exemplo, no Esporte Espetacular, domingo de manhã. Isso era cobrado, né? Exatamente. Na edição de segunda-feira, eu às vezes era cobrado pelos editores do jornal, os editores big do jornal, você foi um deles, mas não na minha época, que me perguntavam assim, ontem passou isso assim na TV Globo e você não deu no jornal, então eu era obrigado. Eu vou te dar um exemplo. Aqueles vários campeonatos de beach soccer ou de futebol de praia que foram exibidos no Esporte Espetacular durante muito tempo, né, aos domingos de manhã. Eu era obrigado a noticiar os beach soccer, não importa quantos fossem, porque eles tinham sido exibidos na TV Globo. E aí a TV Globo acaba determinando regras que quase todo mundo tem que seguir. E vamos tratar disso no próximo bloco. Voltamos já.